Boa tarde, estamos começando mais um programa em comum aqui pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. E no programa de hoje eu faço uma viagem a Parintins. Ao passado, recebo o Zezinho Cardoso e o Maílson Mendes. A gente vai falar sobre Parintins, sobre os bastidores daquela grande festa que está acontecendo este final de semana. Tudo isso no programa em comum que começa agora aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. O governo do Amazonas convoca você e sua família para atualizar a carteira de vacinação. Crianças até 5 anos precisam se imunizar contra a poliomielite. Não baixe a guarda contra a doença. Se você tem mais de 18 anos, tome a vacina bivalente contra a Covid-19 e reforce sua proteção. Vá ao posto de saúde mais próximo e tome todas as vacinas que precisa. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. O tempo é igual um vento que bate na janela da gente e passa rápido demais. Parece que foi ontem que eu vivia cercado de amigos e familiares aqui em casa. Eu sempre ensinei meus filhos e netos que não podemos enganar ninguém. Não existia violência, tudo era muito alegre, principalmente quando chegavam os netos. Aí a bagunça era de verdade. Quando chega a idade, tudo que queremos é respeito e consideração. Educar para respeitar, amar para proteger. Mês de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Estou retornando com o programa em comum e hoje a gente faz uma grande homenagem a Parintins, o Festival Folclórico de Parintins, que permanece encantado nos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas memórias, nas nossas vidas. Enfim, o Festival Folclórico de Parintins tem toda uma história. Eu estou aqui com duas pessoas que fazem parte dessa programação, deste evento, que é o Zezinho Cardoso e o Maílson Mendes, que eu sempre chamava de Maílson Nóbrega, porque na época tinha um ministro que chamava Maílson Nóbrega e eu dizia assim, Maílson Nóbrega, Maílson Mendes. E o Zezinho tem toda uma dedicação ao festival, ao Caprichoso. E são muitas histórias, né, que a gente sabe de bastidores, dos bastidores que a gente não pode nem revelar, porque existem algumas coisas proibidas, Zezinho. Obrigado por tê-los aqui, é um grande prazer reencontrá-los. Apesar de eu ser vascaíno, mas eu respeito muito os flamenguistas, porque senão a gente não viveria, brincadeira. É um enorme prazer, Júlio, estar aqui com Obrigado, você. obrigado. Tenho certeza disso. E, Zezinho, a gente sabe que algumas composições tuas têm um sentimento muito especial, inclusive Vento Norte, né? Que a gente começa pelo Vento Norte. Eu sempre divulguei o Vento Norte como tendo sido uma homenagem ao seu pai, que partiu, Sérgio Cardoso, que fazia parte da sua vida, e quando você dizia balançar canarandas do rio, vento que traz a saudade de quem já partiu, né? Essa história é muito interessante, Júlio. Vento Norte, na verdade, foi um momento difícil que eu estava vivendo, e Vento Norte para mim, né, é um pedido de socorro. Vem tu é o divino, vem divino me nortear. E eu acho, Júlio, depois, pensando com os meus botões, que talvez seja por isso. Quem é que não precisa de um socorro? Todos nós já passamos, né? Eu acho que... Em algum momento da nossa vida. Exatamente. Eu acho que por isso essa música caiu no gosto popular. Exatamente porque ela pede um socorro quase que intuitivamente, né? E, pra teres uma ideia, essa música talvez seja a música mais gravada em Manaus. Ela tem, da última vez que eu fiz a contagem, ela tinha 16 gravações
de Vento Norte. 16 cantores Com 16 cantaram. artistas diferentes que escolheram o Vento Norte para Vento gravar. Norte para cantar. Então vai de Arlindo Júnior, Davi Assayag, Carlos Batata. Não, Fafá de Belém não. Fafá de Belém ela não gravou, isso é um detalhe que ninguém sabe. Pega o microfone aqui pra te falar também. Fafá de Belém falou pra mim, né, que quando ela escutou o Vento Norte, foi muito engraçado. Ela tava no barco, acho que do Amazonino, e ela tinha feito Pássaro Sonhador, que era o nome do CD dela. É lindo, né? Que é o lindo, né? E ela queria me conhecer, né? E aí me procuraram lá em Parintins e, pô, Fafá de Belém quer te conhecer e tal. Eu fui. Foi até o Roca que foi me pegar. E aí a gente chegou lá e tal, o Roca disse assim, mostra pra Fafá Vento Norte. Vento Norte. E aí era na época da fita cassete, né? Tava no carro do Roca, e o Roca foi lá, pegou. E aí eu passei assim um constrangimento, porque ela escutou Vento Norte e ela repetiu 2 vezes, repetiu 3 vezes. E aí quando a gente percebeu, as pessoas que estavam lá, ela estava chorando muito. Mas é uma música que toca muito. Quem observa a letra se emociona. E aí ela me deu um abraço, me deu um beijo tão carinhoso, mas ela não conseguia dizer uma palavra. Depois a gente se reencontrou e ela disse, José, eu preciso te falar um negócio. Naquela época eu ia gravar 2 músicas tuas, Pássaro Sonhador e Vento Norte. Só que o empresário dela era o Dodge Serena, né? E que era o empresário do Arlindo Júnior e do Davi Assayag. E ele não deixou a Fafá gravar na época Vento Norte, porque era música de trabalho com Arlindo acontecer no Brasil. Ah, sim. Aí houve um problema e o Dodge Serena saiu e aí acabou, né? Um dia acontece, quem sabe, né? Agora, Zezinho, como é que foi? Isso é uma grande curiosidade que eu tenho. Ouvir Vento Norte no Bumbódromo com aquela emoção de ser torcedor do Caprichoso. Quando ele começou a evoluir, eu me emociono muito, até hoje eu me emociono com o Vento Norte, com o Festival Folclore de Parintins, quando eu vi o Caprichoso evoluindo. Essa cena... E o Marquinhos evoluindo. Essa cena é inesquecível, Marcos. Vou dizer, Júlio. É porque você me chama de Marcos Ventilário até hoje. Não adianta que ele não esquece do Marcos Ventilário, que é meu tio. Essa história é incrível. O Vento Norte tocou na segunda noite de 1996. E eu não sabia disso. Coincidentemente, não sabia que ia tocar naquele momento. Eu era o cardeal que rezava a primeira missa em Parintins. A gente estava naquele barco, das caravelas, Ramos, né? Oscar Ramos, eu, o Sérgio Viana. Tinha uma turma. E era muito engraçado, nós estávamos chegando a Parintins. E você eu era o cardeal Rickenhoff. Exatamente, que rezava a primeira missa, né? E aí quando, não sei se tu vai te lembrar disso, né? A Camila, filha do Assayag. Não, do Simão, né? Do Simão Assayag. Ela aparece, né, como se fosse uma estátua viva, né? E quando no final do ritual, o nome até hoje eu me lembro, Ritual da Posse da Terra. Ela aparece, né? E todo mundo acha que é uma estátua e ela começa a se mexer. E nesse momento que está cantando Vento Norte, dá uma ventania. Tu lembra disso? Sim. Eu tenho isso marcado assim como se Parece fosse como se fosse um aviso, né? E aí eu disse, não, essa música realmente ela é muito especial. Não, ela emocionou todos nós, né? E eu vou te contar um outro registro. O Pássaro Sonhador foi o nome do CD da Fafá de Belém, mas foi também o nome do CD do Arlindo Júnior. E eu tava no Nostalgia, era o lançamento do CD Pássaro Sonhador. E eu tava com Oscar, tava com Edson da Uana, eu tinha comprado um camarote Serginho Monteiro de Paula. E eu não sabia, novamente, é sempre a surpresa, né? E aí o Arlindo, né, disse assim, ele parou o show e disse assim, agora eu vou cantar pela primeira vez uma música que essa música vocês podem ter certeza vai virar um hino do Caprichoso. Eu não sabia qual era a música. E para minha surpresa ele cantou Vento Norte. E assim vai mais uma isso é verdade, né? Isso virava até motivo de brincadeira. Quando o Arlindo tocava Vento Norte na TV Lândia, eu não aguentava, chorava muito. É difícil, quem sabe realmente essa história do Porque essa história é muito forte para mim, a maneira como foi feita. A maneira, né? E a homenagem que foi feita. A parte que eu falo do meu pai e, né, a melodia, a parceria com o Ariosto Braga, um
ser humano brilhante. Maravilhoso. Inteligentíssimo, maravilhoso. Um abraço ao meu amigo Ariosto Braga, que fez junto comigo o Vento Norte. Mas você faz parte de um movimento que revolucionou a composição bovina, né? Vamos dizer assim. A partir de 94, foi 94, vocês conseguiram movimentar essa cena bovina com novas composições, que vocês eram revolucionários à época, né? Modificavam assim, tudo que já tinha se ouvido no Bumbódromo de Parintins, né? Tudo que vocês tinham tocado. Qual foi a importância dessa tua presença, juntamente com outros companheiros, nesse movimento que muda a cena do boi? Muda tudo aquilo que a gente ouvia em relação à boia, tudo que a gente era acostumado a ouvir com charango, não é mais do que, e aquilo ali que vocês introduziram novos instrumentos, né, nas composições, né? Isso aí, Júlio. Primeiro, obrigado aí também pelo convite, né? O Canto da Mata em 94 surgiu assim. O Canto da Mata foi um divisor de águas, né? Foi um grande divisor de águas, eu sempre falo isso. Porque o Canto da Mata nasceu assim com uma outra concepção, né? A gente tinha um olhar assim da história do boi completamente diferente, uma coisa mais comercial, porque a gente sempre trabalhou esse lado comercial. Eu dizia na época, né, que vocês eram a Madonna do boi, porque era diferente, né? Eu costumo dizer que o samba, ele é aquele samba de raiz, né? E o boi bumbá tem o boi bumbá de raiz e tem essa vertente comercial. Então o pagode veio através do samba, né, que é essa vertente comercial, né, o pagode. E era essa nossa ideia de vender o ritmo. A gente estava muito preocupado com o folclórico lá de dentro de Arena, porque isso já está consolidado, né? O boi de Arena está consolidado. A gente precisava divulgar, expandir esse ritmo fora do Brasil. Então por isso que a gente veio com essa ideia de colocar teclado, o baixo, um charango, aquele violão batido que o Alex Ponte fazia, né? Era diferente, Na verdade, o que eu posso falar sobre isso, Júlio, se tu me permite, eu acho que tudo tem uma questão, tem uma mão invisível de Deus, né? O Canto da Mata reuniu, né, jovens, todos eram jovens na época, mas todos de grande talento. Então, por exemplo, tinha o Alcio Anselmo, tinha o Alex, tinha o Nil, Geraldo Brasil. Quer dizer, foi uma mão, sabe, que de repente colocou esses jovens. Se unir aqui que vocês vão fazer um trabalho. Uma coisa diferente. Então, o lado pop do boi, né? Você falou assim, o lado pop do boi. Quer dizer, que foi quando realmente a coisa tomou uma proporção, né, impressionante, veio com o Canto da Mata. O Canto da Mata é o grande divisor, tanto que o CD do Canto da Mata continua guardado. Né? Eu não consigo baixar na internet, eu deixo lá o CD do Canto da Mata autografado. A minha relação com o Maílson é desde essa época, né? Em 94 a gente se conheceu através do Arlindo Júnior, ele fazia parte da banda. 95, né, foi quando entrou o Pássaro Sonhador, e um pouco tempo depois a gente fez a nossa primeira música, que eu queria que o Maílson desse uma palhinha. Maílson, então vamos lá. Vai lembrar dela. Vamos lá, pode deixar. O Maílson lembra mais? Vamos. Olha, foram tantas composições, foram tantos momentos bons. São mais de 50 músicas, só eu e Maílson. 50 músicas? Mais de 50 músicas, só nossas. A floresta se prepara para o grande ritual. As tribos todas reunidas numa grande adoração. Pajé vai invocar, a nossa estrela vem brilhar. Presciente feiticeiro, vai o espírito profético. Na floresta o mistério revelado. Mas ervas e cipós, superstição, a proteção da jiboia. A sutileza, a esperteza da onça. A visão do gavião no romper do escuro da escuridão. As suas mãos esconde seu rosto. Salta pajé, dança pajé, teus olhos de fogo iluminando a noite. Brilha o pajé, as suas mãos esconde seu rosto. Salta pajé, dança pajé, seus olhos de fogo iluminando a noite. Brilha o pajé.
Agora, que performance fantástica o Valdir Santana conseguiu dar essa música, essa toada, né? Valdir é incrível. Isso lembrou na época do Valdir, isso aí, não foi? Ele sabia interpretar o personagem do pajé brilhantemente, ele sempre soube, né? Que ele se envolvia, né? Ele incorporava o grande pajé, né? No grande ritual, porque né? Eu digo assim, né? O diferencial do Valdir, né? É porque além de toda a coreografia, a leveza dos movimentos e tal, eu te digo isso porque eu tava lá quando ele defendeu essa música, né? Ele incorporava, tá entendendo? Era o olhar, eram os detalhes. O olhar, entendeu? ele sempre era como se realmente ele a cênica, ele se envolvia na cênica. Ele se envolvia na cênica, ele era o pajé. Ele era o próprio pajé, ele era o espírito, né? Ele vinha assim incorporado. Muita paixão, né? Era uma coisa assim muito forte, né? E até hoje ele vai ficar assim perpetuado como um dos grandes pajés do Caprichoso, como a Daniela Sayag, como a Daniela Sayag, como Cunhaporanga, né? o Item Cunhaporanga, como a a Vanessa Arlindo Gonçalves no Sinhazinha da Fazenda, no Garantido, e outros, como Paulinho Faria também, como apresentador, e outros que partiram ou deixaram o boi, mas ficaram gravados nas nossas memórias pelas grandes performances, as grandes apresentações. A gente viveu isso, né, Júlio? Ainda bem que nós vivemos isso. Aos 60 anos, ainda bem que eu tive muitas emoções. Eu vou fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouco retorno. Tem mais em comum aqui. A gente continua falando sobre o Festival Folclórico de Parintins com o Ailson Mendes e o Zezinho Cardoso. Até daqui a pouco. O governo do Amazonas convoca você e sua família para atualizar a carteira de vacinação. Crianças até 5 anos precisam se imunizar contra a poliomielite. Não baixe a guarda contra a doença. Se você tem mais de 18 anos, tome a vacina bivalente contra a Covid-19 e reforce sua proteção. Vá ao posto de saúde mais próximo e tome todas as vacinas que precisa. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. O tempo é igual um vento que bate na janela da gente e passa rápido demais. Parece que foi ontem que eu vivia cercado de amigos e familiares aqui em casa. Eu sempre ensinei meus filhos e netos que não podemos enganar ninguém. Não existia violência, tudo era muito alegre, principalmente quando chegavam os netos. Aí a bagunça era de verdade. Quando chega a idade, tudo que queremos é respeito e consideração. Educar para respeitar, amar para proteger. Mês de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Retorno com o programa em comum aqui pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação, e a gente continua dando esse grande destaque, a ênfase ao Festival Folclórico de Parintins. E a gente está fazendo hoje uma espécie de viagem ao passado com o Ailson Mendes e o Zezinho Cardoso. Não que eles sejam idosos, mas são experientes, são pessoas que passaram pela seara bovina e continuam na seara bovina com muito entusiasmo. Posso definir o que tu falaste? Pode. Nós somos velhos, somos jovens, nós somos de uma época distante. Somos jovens, nós somos vintage. Hoje em dia nós somos vintage, né? Então a gente a gente é vintage. Aí, aproveitando que o programa fala sobre exatamente o que tu falaste da saudade de Parintins, da volta a Parintins, eu e mais o Alcio e o
o Heliberto Barrão, que fizemos uma música que eu acho que talvez seja a música mais icônica que a gente tenha feito. Desse quarteto, né? Dessa formação artística. Né, aconteceu uma situação muito difícil e eu disse assim, meu Deus, que sentimento é esse que leva uma pessoa até morrer por amar tanto Parintins? E aí a conclusão óbvia, e isso é um fato, tu conhece bem, não conheço ninguém que goste mais da sua terra do que o parintinense. O parintinense, ele tem esse sentimento, eu acho, Zezinho, você me desculpe, pode me corrigir, que por ele ficar muito próximo do Pará, o paraense ama a sua terra, né? O paraense, ele melhor açaí é o dele, o melhor pato do tucupi é o dele, o melhor maniçoba é a dele, o melhor tudo é dele. Tem uma influência muito Então, grande. acho que o parintinense herdou isso, pouco do Mas paraense. tem um detalhe, isso aí foi uma pesquisa que eu fiz. Você fez a pesquisa? Por que desse amor incontido? Né? Porque o parintinense, primeiro que Parintins é uma cidade encantada, né? Aquilo ali é um portal, né, da alegria, de um plano espiritual especial, eu não tenho dúvida disso. Tanto é que eu amo Parintins. E não nasci em Parintins. E não nasci em Parintins. E essa é a grande ironia de ter feito essa letra. Eu não sou parintinense e as pessoas perguntam como é que um cara que não viveu isso pode falar sobre isso. Aí eu vou contar a história. Eu disse, mas que sentimento é esse aí? Por quê? E o Maílson, como quase todo mundo, é exemplo disso. Quando termina o ensino fundamental, né, o 2º grau, o parintinense tem que ir embora da sua terra. E é o momento que ele é mais feliz em Parintins. Ele está com 17, 18 anos, ele tem que se aventurar ou para Belém ou para Manaus. E ele tem que largar as amizades, tem que largar a família, tem que largar o conforto. E eu disse, meu Deus do céu, isso é uma catarse. É uma catarse que como consequência, traz esse amor fanístico, né, por Parintins. E aí eu cheguei com o Heliberto é de Altazes, e o Heliberto tem uma outra história. Por exemplo, ele foi até mais grave. O Heliberto, ele fez o primário, como não tinha um ginásio, ele repetiu o primário 2 vezes. Só para não sair de Altazes? Não, porque não tinha o que fazer. Ele fez o primário 2 vezes. Ele foi o único que tem escolaridade 2 vezes. E hoje é um dos maiores poetas nossos, né? Então ele aprendeu bastante fazendo o primário. Ele é um senhor da língua, né? E aí eu disse, Heliberto, eu tenho uma música que é isso, é o fanismo. Aí o Heliberto, bora fazer agora. Eu disse, não, eu não tenho condições de fazer essa letra agora. Eu só tenho um título, que é Tempo de Trapiche. Que é exatamente o momento da pessoa que pega o barco e vai embora. E vai embora, né? E as pessoas não sabem muitas vezes o que é um trapiche. O trapiche é o porto, É, né? O porto, aquele porto de madeira, né? Uma vez a Etelvinda Garcia falou assim, você sabia que os vetilários eram donos dos trapiches de Manaus? Aí muita gente não sabe o que é um trapiche, né? O trapiche era lá na frente, né? É o trapiche... E tem aqui em Manaus o trapiche da rainha, né? O trapiche da princesa, rainha, da princesa, E aí eu disse assim, Heliberto, eu preciso de uma semana para poder saber o que é esse sentimento. E aí você mergulhou nessa pesquisa? Aí a pesquisa era muito simples. Eu fazia 2 perguntas. Eu perguntava para a pessoa, né? Você lembra o dia que você foi embora de Parintins? Aí logo em seguida. E quem foi que respondeu essa pergunta? Não, todas as pessoas que eu conhecia de Parintins eu fazia essa pergunta. Uma pessoa me respondeu de maneira muito forte. Ela disse, José, antes de eu dobrar a esquina da rua, eu já sabia as caras que eu ia ver nas janelas ou nas cadeiras de macarrão em frente da casa. E quando eu vim para Manaus, eu não conhecia nada. O saudoso Edson de Oliveira, o maravilhoso Edson de Oliveira, né, ele disse assim, José, quando eu vim para Manaus, eu fiquei 2 noites deitado no banco da Praça da Saudade, esperando uma vaga na Casa dos Estudantes. Que era ali na Rua Barroso. Rua Barroso. Então, tu imagina que... Aí eu disse assim, olha, Heliberto, só que o desafio é o seguinte. Como o tema é muito difícil, a gente tem que fazer a letra toda em metáfora, para não ficar piegas. E eu tenho certeza que quem é parintinense vai entender essa letra. Resultado, toda vez que a gente canta essa música, as pessoas choram, né, Maílson? E hoje, eu não sei se isso é positivo, eu acho até que é positivo. Né, as pessoas, né, quando vão se despedir na hora de fechar o caixão, a música que toca é sempre essa. Lá em Parintins. Aqui em Manaus também.
O Edson de Oliveira, o filho dele, o Marquinhos, pediu para que na hora que fechasse o caixão do pai, tocasse essa música. o Maílson tocasse, né, lá na UAB. Foi uma choradeira assim. E o Edson foi uma das pessoas mais importantes da advocacia amazonense, Brilhante, né? brilhante. Foi presidente da OAB, aí veio de Parintins, fez história, era um homem muito elegante, né? Um homem muito Conselheiro muito distinto, federal. né? Um homem muito uma voz postada, bonita. E aí, o Maílson vai cantar pra gente Tempo de Trapiche, agora com detalhe, ela é toda em metáfora. Por exemplo, o sol já ia distante, ou seja, tá passando a hora de ir embora. Profundeza dos olhos meus, a pessoa tá chorando, Sim. não quer partir. Não, eu acho que... E o refrão, tempo de trapiche é fisgar o destino. Você não sabe se vem algum peixe ou se vem alguma coisa. Na curva do rio. O Davi Assayag gravou, né? O Davi tem uma história bonita com essa música, né? Ele gravou essa música e até conversei com ele semana passada sobre isso, ele lembrou. E num momento lá, ele estava no aquário colocando a voz e ele parou. E aí a gente pensou, ele esqueceu a letra. Ele estava emocionado, chorando. É porque você mergulha, né? E aí ele falou para mim agora, semana passada, no podcast que eu participei, que quando ele estava cantando, ele lembrou da mãe dele, né? Lembrou de tudo aquilo que ele Quando ele viveu. veio de Belém para Manaus, né? Foi Belém para Pra Manaus, né? Não, Belém, Parintins, Parintins, Belém para Manaus. Belém, Parintins. E esse aqui é assim, porque eu acho que talvez tenha sido uma das letras que eu mais gostei de ter feito. Porque ela fala todo esse sentimento e para mim, que não sou parintinense, é a maneira que eu tive de homenagear uma terra que eu acho que eu gosto tanto, de homenagear as pessoas que eu amo tanto, né? E mostrar em termos de uma letra e o respeito pela de cultura tantos deles. Momentos maravilhosos que eu vivi Em Parintins. Que nós vamos continuar vivendo. Com certeza. Mas vamos lá com o Tempo de Trapiche. O sol já ia distante, rastro de luz errante, as águas do meu Amazonas, encrespadas pelo vento, rebojo do meu sentimento, saudades de Parintins, saudades de Parintins, saudades de Parintins. Rebojo do meu sentimento, saudades de Parintins, saudades de Parintins. Tempo de trapiche é fisgar o destino na curva do rio. Tempo de trapiche é fisgar o destino na curva do rio. É navegar a sorte, levando no peito o porto de onde partiu, de onde partiu. A voz calada, profundeza dos olhos meus, é correnteza que me guia. Meus amigos, voltarei um dia. A voz calada, profundeza dos olhos meus, é correnteza que me guia. Meus amigos, voltarei. Tempo de trapiche é fisgar o destino na curva do rio. Eu vou voltar. Meus amigos, voltarei um dia. Eu vou voltar. Meus amigos, voltarei um dia. Mas existem pessoas que fazem parte da nossa infância, da nossa vida. Hoje eu estava vendo uma foto daquelas ridículas com a bandeira atrás, que a gente tirava assim com a mão. Aí são coisas que a gente marcam na vida da gente, né? Eu acho que é o sentimento de todo parintinense, toda pessoa que deixa a sua terra tem, né? Quando aqueles amigos ficaram, né? Que você fez o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Eu tenho amigos que eu fiz o primeiro ano, que é o Érico de Esterro e Silva, a Verena Frota. E eu me lembro daqueles momentos que nós tivemos. Nós já temos agora 60 anos, eu tenho. A Verena tem um pouquinho mais, o Érico um pouquinho menos. Mas a gente lembra dessas coisas, né, que fazem parte da nossa vida. Eu acho que uma das coisas que todo mundo
deve ter saudade de Parintins é do tacacá da Dona Maria, da frente do Brandão. Eu acho que aquilo ali, a Dona Maria foi embora, mas aquele tacacá da Dona Maria na frente do Brandão faz parte das nossas memórias afetivas. Eu acho que do Maílson... O paladar, o cheiro, ele resgata essa lembrança afetiva de maneira muito forte. Muito né? Forte, né, Zinho? Muito forte. É a saudosa Dona Maria, né? Dona Já Maria, falecida. Tacacá, Mas lá deixou os netos, as netas, todos estão lá. Continuam com o tacacá no mesmo local. Na frente do Brandão. Na frente do Brandão. E tradicional tacacá da frente. Vamos tomar um tacacá na frente do Brandão? Eu acho que é uma das paradas obrigatórias que a gente tem em Parintins, né? Em qualquer momento que a gente vá a Parintins, principalmente agora, na temporada bovina, né? Parintins para mim ficou um pouco mais difícil, né? Com o lance da Covid e com a partida de muitas pessoas queridas, né? E não é que Parintins tenha ficado mais triste, né? Eu não diria isso. Eu diria que Parintins ficou mais forte para mim, né? Porque quando eu chego lá, eu vou dar um exemplo. Todo mundo sabe, né, o quanto eu sou caprichoso, mas eu tirava um dia da minha estadia em Parintins para ir lá com Emerson Maia. Grande Tuxaua, grande Tuxaua. Era para me reverenciar a figura daquele poeta maravilhoso, entendeu? O Emerson tinha uma inteligência, uma cultura. Aí tu imagina chegar lá em Parintins e não encontrar mais o Careca. O Careca, o J. Carlos Portilho. Zé Carlos Portilho. E outros que partiram. Arlindo Júnior. Né? E aí fica uma coisa mais difícil para mim. E a única coisa que a gente pode compensar isso, Júlio, isso é uma coisa minha, né? Eu não sei se é uma desculpa que eu arranjei para mim mesmo para poder superar, mas a única maneira que eu tenho, né, para compensar tantas perdas é, de uma certa forma, cultuar elas vivas no meu sentimento. Isso eu consegui transformar numa letra de uma música. Quando da Covid, né, e começaram as pessoas partirem, né, eu fiquei realmente mal. E eu disse assim, meu Deus, eu tenho que me consolar, eu tenho que me confortar. E, de repente, a gente não tem ideia da noção daquilo que a gente escreve. É como um pássaro sonhador, como um vento norte, né? Que tantas pessoas, né, vêm e falam comigo quanto que o vento norte fez bem a elas. Quanto o pássaro sonhador mexeu com a emoção delas. Eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa nesse sentido, né? De homenagear essas pessoas que partiram, mas como diz o Emerson Maia, partiram para ficar. E elas vivem hoje em mim, né, porque eu cultuo isso. E eu, né, aproveitar que a gente está falando de Parintins, eu queria fazer essa homenagem, Júlio, se tu me permite. O Maílson vai cantar? Vai cantar. Vamos lá. Essas pessoas... Tem que lembrar da letra da música. Olha, isso aí não é idade, não. É assim mesmo. Agora, Zezinho, sabe o que é mais interessante? Que o grande Tuxaua, o Emerson, era garantido. Mas, para mim, o maior poeta de Parintins. Era de um respeito pelos outros. Né? Eu me lembro que uma vez, quando deram para ele, assim, quando ele apresentou assim, estrelas no meu chapéu, aí disseram assim, essa toada não pode entrar porque... Estrela é do Caprichoso. Ele disse, agora o Caprichoso virou do céu. Olha, eu ri, aquela coisa de Emerson Maia. O Emerson tinha uma sabedoria fantástica. Ele dizia assim, hoje vai chover, Júlio. Eu digo, como é que tu sabe que vai chover? Ele disse, o Rio Amazonas está muito agitado. Vem aí chuva. Ali na marina sabia, dele, né? Ele olhava aquilo ali. Tanto é, Júlio, que pouco eu falava quando eu estava com o Emerson, eu só queria realmente escutar, entendeu? Era uma delícia. Então vamos lá cantar. Essa música é uma homenagem a essas pessoas. Tu vais cantar? Não. Então é o Maílson que vai cantar. A luz da amizade afasta a escuridão, traz no ombro amigo, acolhedor abrigo, terreno fértil do coração. A saudade não esquece e o tempo em nós fortalece. Jovem de uma época distante, seguimos adiante na força da fé
na lança do tempo. Somos esperança, eterna aliança, de caminharmos juntos no pensamento e no querer bem deste sentimento. Somos caprichosos por opção, a alegria é condição, a estrela da nossa união, clara correnteza, azul a certeza, somos irmãos por opção, o amor é condição, amigo de rara nobreza, ilumina a nossa celebração. É o bem que faz o bem e ficar bem é o nosso grande bem. Saudade que faz bem, eterno bem que faz o bem e ficar bem é o nosso grande bem. Saudade, saudade que faz bem. Saudade que faz bem. Toda saudade que faz bem é porque está vivo dentro da gente aquela pessoa. É verdade. Lá em cima. Zezinho, obrigado por estar aqui conosco, a gente divide nesses momentos tão importantes. Eu me emocionei muito porque a gente faz um retorno ao passado e vê quantas coisas boas a gente viveu, né? Acho que o Maílson também, eu sou mais velho, aqui eu tenho 60 anos. E nós temos 60 anos, nós nascemos em 63, os dois? 63, sou de então, janeiro. Eu sou de julho, né? Então a gente vê quantas coisas boas nós já vivemos, tomara que as futuras gerações também possam aproveitar como nós aproveitamos o boi, a cultura, o festival folclórico, fazendo sempre boas atividades culturais. Eu acho que cabe a gente, né, naquilo que é possível, passar para a nova geração, né, aquilo que a gente vivenciou, aquilo que a gente viveu, né, para que elas pelo menos tenham a curiosidade de buscar, né? É que nem caçador de pérolas. Para você pegar a pérola, você tem que mergulhar. Tem que ir lá. Maílson, obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez, né? Há muito tempo que a gente não se via, né, se pessoalmente. Via, mas obrigado Zezinho também pelo convite aí. Foi ótimo. Foi ótimo, bom demais, né? Nós fizemos uma sala de visitas da moda antiga. Daqui a pouco eu retorno, tem mais programa em comum aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. O governo do Amazonas convoca você e sua família para atualizar a carteira de vacinação. Crianças até 5 anos precisam se imunizar contra a poliomielite. Não baixe a guarda contra a doença. Se você tem mais de 18 anos, tome a vacina bivalente contra a Covid-19 e reforce sua proteção. Vá ao posto de saúde mais próximo e tome todas as vacinas que precisa. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. O tempo é igual um vento que bate na janela da gente e passa rápido demais. Parece que foi ontem que eu vivia cercado de amigos e familiares aqui em casa. Eu sempre ensinei meus filhos e netos que não podemos enganar ninguém. Não existia violência, tudo era muito alegre, principalmente quando chegavam os netos. Aí a bagunça era de verdade. Quando chega a idade, tudo que queremos é respeito e consideração. Educar para respeitar, amar para proteger. Mês de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para.
retornando com o programa Em Comum pela nova emissora da Rede Caldeirá de Comunicação. E um dos grandes desafios que nós temos na região norte, no Amazonas, é a realização de um trabalho a contento. A população às vezes reclama, mas nós temos que ter a consciência de que o Estado é muito grande. E eu estou aqui com o Renato Marinho, que está há 110 dias à frente do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas. Eu sei, Renato, como você deve estar enfrentando esse desafio, mas com grande garra, né? Até porque a equipe já é bem treinada, você já fez parte da antiga equipe, agora está à frente desta equipe e sabe o envolvimento que todos os técnicos, todas as pessoas que trabalham no Instituto de Pesos e Medidas do IPEM têm em relação ao trabalho, à fiscalização, ao respeito, pelo respeito ao cidadão, né? Porque nós temos que respeitar também o cidadão. E o trabalho do IPEM é isso, né? Toda uma fiscalização difícil, muitas vezes difícil, porque você não pode saber como é que o comerciante lá vende 1 quilo de feijão. Ele diz que tem 1 quilo de feijão, mas será que tem 1 quilo de feijão? E o cidadão tem que acreditar que tem 1 quilo de feijão, que ele está pagando 1 quilo de feijão. Obrigado por estar aqui conosco hoje. A satisfação é toda nossa. Nós temos um prazer de estar aqui nesse programa, né, e trazer essas informações do âmbito nacional, porque hoje o IPEM ele representa uma responsabilidade a nível nacional, né? Nós temos essa oportunidade de estarmos hoje com 110 dias à frente do IPEM, mas nós estamos já há 11 anos galgando junto ao Instituto, inclusive pela direção do meu antecessor, que foi o presidente Márcio, que hoje é o presidente do Inmetro, né? Que está acima de todos os IPEMs, e trazer essa oportunidade de sempre levar a cidadania às pessoas, levar a cidadania aos comerciantes, levar a cidadania à justa concorrência, à justa medida. Então, assim, tinha inclusive uma fala bem interessante do presidente Márcio, que ele dizia que quanto mais ficava distante, menor ia ficando o peso, né? É porque lá em Tabatinga não dá para, às vezes, a gente ter certeza que o comerciante, com todo respeito aos comerciantes, não queremos menosprezar nem dizer que são bandidos, né? Então, estão entregando uma mercadoria de 1 quilo, porque ele pode ter comprado uma mercadoria também adulterada, né? Vamos dizer assim, né? Pode ter vendido para ele 1 quilo, mas na realidade não era 1 quilo, era 950 gramas. Desde 2018 foi feito um investimento muito grande nesse sentido da fiscalização, porque, veja bem, os nossos técnicos eram direcionados aos municípios e levavam muitos dias para chegar. E dependiam dos barcos conhecidos como os barcos recreios, né? De recreios, os barcos de linha. Que fazem linha, exatamente. Os barcos de linha. Então, assim, e aí ficava muito à mercê desse tempo dos barcos. Mas a partir de 2018 foi implementado, foi feito um investimento com os barcos de pesquisa, inclusive. Vocês têm os barcos de pesquisa agora em IPEM. A mesma pesquisa que é feita aqui na sede administrativa é feita dentro dos barcos. Ou seja, a metrologia foi colocada por cima das águas, para que levasse essa justa medida ao cidadão. Então, assim, em Tabatinga, seja em Inepé, seja em Coari, Codajás, Parintins, que estaremos lá também daqui a pouco esse ano, né, fazendo essa verificação e esse acompanhamento para que a sociedade tenha a confiança e a certeza de estar levando aquilo que está pagando, né? Então, isso ficou muito mais prático para toda a sociedade, inclusive para os nossos técnicos. Ainda assim, contando que fazemos parcerias com outras secretarias, né? Nós temos a oportunidade de levar outras secretarias para fazer também uma ação social, como outra secretaria a Sejus, que a SEAS. Então, é um campo muito grande e um trabalho muito intenso. E é uma satisfação imensa estar há 110 dias à frente desse instituto muito importante que leva cidadania e justiça às pessoas. Agora, Renato, em Parintins, evidentemente, o trabalho é triplicado, né? Vamos dizer assim, né? Até porque aumenta o número de visitantes na cidade, né? E o comércio fica mais turbinado, vamos dizer assim. Aí você tem Amazonas Tour, você tem Sejusc, SEAS, Secretaria de Cultura. Então é um trabalho que não para nunca em Parintins. Quais são as ações
do IPEM em Parintins? Bom, todas as secretarias estarão em Parintins, né? Todas, evidentemente. Todas as secretarias estarão apoiando de uma forma peculiar. Segurança, todo mundo. Cada qual com os seus alinhamentos. Mas hoje o IPEM, nós iremos a Parintins para fazer uma fiscalização orientativa, para uma verificação para que as pessoas possam ter a certeza, como eu já coloquei aqui, se os preços estão sendo cobrados de uma forma real. Ou seja, eu estou pagando 1 quilo de feijão, estou levando 1 quilo de feijão, eu estou pagando 1 litro de combustível, estou levando 1 litro de combustível, né? Então, assim, é uma campanha educativa e, ao mesmo tempo, orientativa para que as pessoas possam entender que o IPEM está à disposição da sociedade. E não é de uma forma punitiva, né? Porque todo mundo pensa que o IPEM, às vezes, vem punindo, né? Vê só o lado do consumidor, né? Mas ele vê os dois lados, porque o próprio prestador de serviço pode estar sendo ludibriado por outra pessoa que vendeu o produto para ele, e ele está passando à frente como se fosse um produto com qualidade, né? Exatamente, é por isso que nós temos a oportunidade, temos a preocupação de quando nesse tempo, ou qualquer outro, mas é enfático nesse tempo de Parintins, em Parintins, levar informativos, fazer a distribuição de leituras para que as pessoas possam entender, e até mesmo exames práticos dentro do barco, para que possam entender como é que funciona, como é que é a prestação de serviço, e de uma forma orientativa, como você mesmo mencionou de uma forma brilhante, tanto ao consumidor, quanto ao produtor, quanto ao comerciante, né? E assim, temos na oportunidade agora fazer uma pesquisa de campo para ver as aferições em relação às balanças, em relação às marcas. Aí você diz assim, mas como é que você vai fazer a aferição em relação às marcas, né? Para ver se aquela marca não é falsificada. Ainda né? tem esse questionamento também, né? Que você realmente, aquele produto é original do fabricante mesmo que se propôs a produzi-lo, né? Inclusive nós tivemos no mês passado, uma ação que um escritório de credenciamento de marca do Sul, né, no caso do Sudeste de São Paulo, entrou com uma ação aqui na Delegacia do Consumidor, onde nós acompanhamos, né, sobre produtos falsificados. Ou seja, o IPEM entrou na sua expertise de dizer, não, esse produto está certificado, não, esse produto não está. Automaticamente já era um produto pirata. E esse produto traz muito problema, muita consequência negativa à população. Principalmente brinquedos, né? Eu acho brinquedos, exatamente, né? Para bebês, né? Inclusive os brinquedos, porque esses brinquedos eles podem estar causando até morte. Na semana retrasada fizemos uma campanha aqui, onde nós estamos participando através do Inmetro, do Plano Nacional de Verificação de Mercado, que começou em abril e vai até julho, ou seja, toda semana é um item. E na semana de brinquedo, que foi a retrasada, se não me falha a memória, nós conseguimos detectar uns brinquedos que já chegaram a fazer inclusive vítimas. São uns ioiôs com são as pinturas, às vezes a criança coloca na boca, né? E fica de uma manuseando. Forma toxicológica e de uma forma também que ele chegou a estrangular a criança. Dá edema de glote. Exatamente. Então, assim, são produtos que não devem de forma alguma. Então, nós chamamos muito a atenção daquelas pessoas que são responsáveis pelos menores, pais, mães, tios, avós, para que tenham essa observação em relação ao produto que é certificado. Para ver se o produto contém as informações mínimas necessárias e que se tem a marca Inmetro. Tem que ter a marca do Inmetro? Todo produto que você consome? Brinquedo, no caso. No caso, brinquedo. Tem que ter a chancela do Inmetro. Tem que haver a chancela do Inmetro. Com a idade todinha. Idade mínima permitida, exatamente a linguagem em português. Ou seja, são várias situações que precisam ser atentadas, que são situações fáceis que nas nossas cartilhas que nós fazemos a distribuição, inclusive em Parintins, voltando ao tema Parintins, estarão sendo distribuídas com esses informativos. Qual é a maneira que um consumidor pode ajudar o Inmetro a realizar o seu trabalho sem prejudicar o comerciante? Porque às vezes são feitas denúncias, eu acho que o Jalil já passou por aqui, e o Jalil tem esse trabalho, às vezes, de investigar, de realmente certificar se aquela denúncia é verídica ou não, porque tem gente que implica um com o outro, vamos dizer assim, na linguagem mais popular, e resolve prejudicar o outro. Vou denunciar ali. E é um trabalho que envolve outros técnicos, realmente há uma realidade naquela denúncia, né? Se é a veracidade. Todas as denúncias ou todas as participações junto à nossa ouvidoria, nós fazemos questão de fazer o atendimento.
para testar. É feito virtualmente? Tem um número, o número 0800 092 2020, é o nosso número da ouvidoria que funciona de segunda a sexta, de 8 às 14 horas. A partir do momento em que você faz a denúncia, que faz a ligação, nós prontamente formulamos um processo e iremos atender. Seja fake news ou não, nós temos a obrigação de fazer esse atendimento para que possamos dar essa resposta. Nós temos um prazo, inclusive, específico para que possamos retornar, né? Então, em muitos casos, tem essa situação de um vizinho, do outro, se comerciante concorrente, mas em alguns casos tem sim realmente a verificação do produto que está adulterado em relação ao peso, do preço que não está condizente em relação assim, eu estou levando 1 quilo de feijão, você paga R$800 numa saca de feijão, opa, R$800, tá bom, mas eu vou pagar 80 num quilo, então quantos quilos tem essa? Peraí, a saca tem que ter no mínimo aí alguns quilos compatíveis. Então, são essas situações que, tanto para o consumidor final, quanto para o produtor comerciante, nós estamos atendendo de uma forma clara e objetiva, para que não haja essa descompensação no atendimento. Quais são os produtos mais difíceis que recebem mais denúncia? Quais são os segmentos que recebem mais denúncias no Amazonas? Porque tem alguns segmentos que devem no sul receber mais denúncia. Eu acho que combustível aqui é uma grande queixa. É o campeão, né? É o campeão de queixa, né? O combustível é o campeão. A gente tem que saber escolher o posto que vai colocar combustível. Tem que se familiarizar com aquele posto, tem que fidelizar aquele atendimento para ter confiança do posto. A orientação é que se faça um abastecimento. É difícil. De preferência num posto só, mas é difícil, né? Mas assim, no momento em que você abastece num posto e que tem a oportunidade de fazer a mudança, faça alguns itens interessantes. Peça o cupom fiscal, porque através do cupom fiscal você vai poder ter o retorno garantido quanto à cobrança daquele estabelecimento. E muitas pessoas não cobram, muitas pessoas não pedem. Não, a gente tem vergonha. Nós, amazônios, temos vergonha de pedir. E eu vou contar um caso que inclusive aconteceu comigo, né? Eu abasteci o carro que eu tinha, e aí, numa pressa, eu pedi para colocar, eu parei numa determinada bomba e coloquei o combustível e fui. Eu não andei 1 quilômetro, o carro começou a falhar. A sorte que eu estava próximo da casa da minha mãe, deixei o carro lá. Quando eu fui verificar, haviam colocado o diesel no carro a gasolina. E eu não tinha pedido nenhum comprovante. E não podia nem reclamar, né? Eu fui reclamar numa situação de consumidor. Não é? De consumidor. E aí cheguei e aí ainda disseram, não, só não abastecer não. Eu digo, vamos ver nas câmeras. E chegou nas câmeras e estava naquele horário, aquela quantidade, haviam colocado diesel no meu carro. Mas se você tivesse um comprovante fiscal, muito mais fácil, esse processo de reclamação. Então, né? assim... Exija seu direito da reclamação. Exatamente. Então, assim, é interessante que se tenha esse documento fiscal, até porque é um direito do consumidor. Todo consumidor deve pedir seu documento fiscal? Deve, independentemente de posto, independentemente de local que ele for abastecer, o comerciante tem a obrigação de dar o comprovante fiscal. E esses grandes comerciantes, né? Tem. Todo posto ele tem a obrigação de dar, seja ele fluvial, seja ele terrestre, ele tem a obrigação. Tem obrigação de dar. Tem obrigação porque é recolhimento do tributo, né? E Júlia, é interessante esse fato que em algumas situações nós recebemos denúncias de preço de combustível. Quando na realidade o preço de combustível é com o nosso amigo lá do Procon. O Jalil. Exatamente, o preço. Aí falam, mas a qualidade, a gasolina estava adulterada. Aí já é com a ANP, Agência Nacional do Petróleo. Então nos cabe na oportunidade da quantidade. A quantidade. Se o consumidor tiver também dúvida em relação à quantidade, todo posto ele tem por obrigação ter um medidor. E aí você vai pedir que faça a aferição. Coloque no seu tanque de gasolina? Não. A aferição é feita fora. É feita fora? É fora. É um medidor padrão que é inspecionado pelo Inmetro, pelo IPEM, e ele tem que fazer, se de repente você chegou no posto de gasolina e botou, sei lá, uma quantidade, você R$100. Desconfiou que não tinha aquela quantidade. Aí vamos fazer um teste aqui, o posto é obrigado a fazer esse teste. De fazer um teste de volume, para saber se, vamos supor, 20 litros, se realmente tem 20 litros. O erro pode ser em 100 ml para mais ou para menos. Mais do que isso, está errado. Sempre é para menos?
Sempre é para menos. Aquele que quer colocar o presidente do IPEM em saia justa. Pode acontecer para mais, mas quem está perdendo, no caso, é o proprietário do... E outros segmentos que mais o consumidor tem que estar sempre atento? Quais são que você... São os produtos pré-medidos. É aquele feijão que você compra que já está pesado. São produtos medidos fora da presença do consumidor. Antigamente... A gente comprava com aquela... Exatamente. Eu ia falar do meu tempo, né? Não, do meu tempo. Eu tenho 60 anos e a gente comprava no mercado. Exatamente. Um quilo de feijão manteiga. Pesava na hora. Né? Hoje não. Você chega no supermercado já tem um produto embalado já. Então são produtos verificados. São geralmente produtos da cesta básica, né? Então são produtos pesados fora da presença do consumidor. Então, esses produtos também são campeões de reclamação em relação à quantidade. Será que estou levando 1 quilo? Será que estou levando... É o feijão, é a farinha, é o macarrão, é a quantidade de metro do papel higiênico, é a quantidade de folha de papel ofício. Aí fica difícil, aí o consumidor tem que perder muito tempo. Pois é, aí pelo olho, né? Pelo olho, ele vai dizer, não tem, então faça denúncia e peça que o IPEM faça essa verificação. O IPEM tem uma ouvidoria que funciona de segunda a sexta, das 8 às 14 horas. De 8 às 14 horas. E pelo 0800... 0800 092 2020. Mas pode fazer também. E nós temos as redes sociais do IPEM oficial, né? IPEM.am oficial. Tanto no Facebook quanto no Instagram. Renato, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. A gente fica muito feliz em tê-lo aqui e tomara que o consumidor ajude na fiscalização do IPEM. A satisfação é toda nossa e estamos à disposição sempre. O vento norte que seduz minha razão assovia e me banha de emoção. O amor errante, paixão distante. O azul é sempre cor de navegante. O amor errante, paixão distante. O azul é sempre cor de navegante. Vento norte que vem, faz patuas de nuvens, meu céu, a cor da esperança, a paz se agiganta nos olhos de uma criança. Vento que vem, balança canaranas nos rios. Vento que traz a saudade de quem já partiu. Deixa acender a fogueira do meu São João. Faz ecoar os tambores da minha nação. O vento norte faz o meu coração navegar. O vento norte faz o meu coração navegar. Oh, 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 oh.